Mas, enfim, é exatamente o que você falou. Essa é a pintura real mesmo, né? Existe exatamente esse tipo de pensamento. Mas se você levar para a questão da palavra, você vai observar dentro da palavra, né, ela tratando questões emocionais. A palavra que fala das escrituras, a Bíblia. Você vai observar isso inúmeras vezes. Dá alguns exemplos para nós. Dei o exemplo de Gideão, eu posso dar o exemplo de Abraão, que é o pai da fé, né, que por algum momento, né, a depressão, a tristeza dele era tão grande devido a sensação que ele tinha de uma promessa que não se cumpria. Ele está desanimado e Deus falando com ele, sai da sua tenda, olha para as estrelas. E por mais que Deus direcionava ele, né, para fora da tenda, ou seja, ampliar a visão, ele não conseguia enxergar aquela promessa que Deus havia cumprido na vida dele. Ele disse assim, mas a pessoa que mora aqui na minha casa vai ser o meu herdeiro. Ou seja, era limitação, né? Ele só conseguia enxergar aquilo que os olhos dele estavam mostrando para ele. E Deus tirando ele daquela situação, sai daí, sai desse ambiente, sai desse modo, né? Porque eu preciso que você saia daí para que eu possa continuar o que eu tenho para fazer na sua vida, né? E inúmeros, a gente tem o caso de Elias, porque a fé oscila, Paulo. A fé oscila, não está todo dia, né? E às vezes as pessoas falam do coach e tem razão, porque o coach passa aquela imagem e de manhã, às vezes o cara olha e fala assim, pô, o que esse cara tem, cara? Porque eu não acordo assim, né? E isso é verdade, a fé oscila, a gente vê Elias, né, desafiando 450 profetas. Imagine, se um problema te derruba, imagina 450, amigo. Ele desafiando, mas numa fé chegou até a debochar, a rir, e vencer aquilo tudo, ou seja, o cara estava em alta, o emocional dele estava bem, o espiritual bem. E quando a gente está bem aqui, as coisas fluem. As coisas acontecem, né? Isso aí. E ele lá, pá, e daqui a pouco ele sai daquilo ali, uma mulher chamada Jezabel que disse, eu vou matar ele. Acabou a vida dele. Ele sai dali, vai debaixo de uma árvore e pede para Deus a morte. Olha só a oscilação, ou seja, o cara que diante de 450 problemas, ele se posiciona de um jeito, e por causa de um único problema, ou seja, uma mulher. Mulher é problema, né? Mulher é problema e é solução também. Eu estava esperando você dar essa deixa, mas por causa de uma mulher, né, ele pede a morte. Me dá a morte. Então a gente observa a oscilação, né, de ânimo, de coragem. E em inúmeras passagens da Bíblia a gente consegue observar isso, né? Muitas, não são poucas, né? E é o que precisa ser tratado nos dias de hoje. Infelizmente, dentro do ambiente religioso não se trata isso. E muitas vezes é por falta até de conhecimento mesmo. É por falta de conhecimento, né? Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver essa questão do coach, do estudar, eu via muitas vezes, até aquilo que eu falei, colegas meus, pastores, bispos, às vezes debochando, né? E às vezes, uma coisa que eu achava interessante é que às vezes passam uma ideia completamente equivocada para as pessoas. É isso que me preocupa. Quantas vezes eu vi pregadores subir no altar e dizer para o povo assim, eu falo errado, eu não tenho estudo, e Deus é na minha vida. Quer dizer que, olha só a ideia que se passa. Nós somos formadores de opinião. Claro. Você pega um jovem que ouve isso e fala assim, pô, peraí, beleza, não preciso estudar. Eu não preciso crescer. E muito pelo contrário, para eu ser de Deus, eu preciso não ter nada disso. Isso beira o absurdo. Sim. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, não foram poucas, né? Da pessoa, chegar a, como é que eu posso dizer assim? Tá me fugindo a palavra. Se engrandecer, né? Olha como é que eu não tenho estudo e por isso Deus... Quer dizer, uma pessoa que busca estudo, uma pessoa que busca informação, uma pessoa que investe, porque isso é um investimento. Sim, claro. Em conhecimento. Então, quer dizer, quanto mais ela faz isso, mais ela se distancia de Deus. Olha a ignorância. Ignorância total. Aí você pega... Olha, é por isso que eu falei lá atrás, eu falei para você, eu acho que a gente vai ter uma surpresa.
Porque se você pegar a Bíblia, você vê Paulo. Paulo foi um cara extremamente estudado. Os melhores, Paulo, se trouxer o exemplo de Paulo para o dia de hoje, Paulo estudou em Harvard, vamos colocar assim. Sim. E foi o cara mais usado por Deus, é o nome que tem mais, praticamente é o nome que mais é mencionado nos evangelhos, é Paulo. Você pega Moisés, ele estudou no Egito. O Egito era como se fosse os Estados Unidos dos dias de hoje, os melhores colégios. Um homem que foi usado por Deus. Então a gente vê essa contradição, né? Essa ignorância. Não muito que Deus grande. não use o pequeno. Exatamente. Não que Deus não use. Exato. Mas isso não faz regras. Não é isso que vai definir. Isso aí. Né? Não é porque eu tenho estudo que Deus vai me usar mais. E não é também porque o outro não tem Que Deus vai usar mais. que Deus vai usar mais. Entende? Mas muitas das vezes é essa ideia ou essa educação que se é passado dentro das igrejas. E isso me incomodava muito. Me incomodava muito com relação a isso, entendeu? Porque isso acaba, como eu disse, somos formadores de opinião. Você começa a implantar Sim, na uma influência mente... enorme os pastores têm. Pelo amor de Incrível. Deus. É. Você começa a implantar na mente de pessoas, não só de jovens, de pessoas que ficam ali paralisadas, não precisa fazer mais nada. E acabam se, sabe, exaltando isso, né? Eu já vi pastores falar errado, não porque falava errado, mas porque procurava falar errado, porque o falar errado Se fica mais identificava. bonito. É exemplo de humildade. Que não é. Que nada não a ver. é. Né? Que não é. Então, quer dizer, por exemplo, às vezes existe essa questão cultural, né? Ele é pobre, ele é humilde. Não. Eu lembro em São Paulo, lá no Brás. Eu era pastor ali no Brás, eu estava indo para a igreja domingo de manhã e eu passei na farmácia para comprar leite para o meu filho e tinha um rapaz numa cadeira de roda, mendigo, debaixo de uma goteira, chovia muito ali, debaixo de uma goteira da farmácia, e aquilo me sensibilizou. Eu entrei na farmácia, comprei o leite do meu filho, comprei um pacote de biscoito para ele e fui levar. Falei, você quer que eu tire da goteira? Eu trouxe um biscoito para você. Sabe o que ele fez? Ele jogou no chão e falou assim, eu te pedi alguma coisa? É problema, né? Em contrapartida, às vezes você vê uma pessoa que tem condição financeira boa, né? E é uma pessoa super humilde. Sim. Né? Uma pessoa que está aberta a buscar um conhecimento, a uma nova ideia, né? Uma pessoa que está aberta ao crescimento. Né? Então, pobreza não é sinônimo de humildade.